Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma semana de aula. E hoje é segunda-feira, certo? Passamos pelo final de semana prolongado, não é? Porque sexta-feira foi o nosso feriado do Dia dos Professores. Espero que você tenha descansado, brincado bastante e que você também, principalmente, tenha obedecido aos mais velhos, ao pai, à mãe e aos responsáveis, certo? Espero que vocês tenham se divertido e não tenham quebrado nada em casa, certo? E que, acima de tudo, você tenha tomado muito cuidado e tenha bebido muita água. Então, hoje é segunda-feira, né? Como você já sabe. E hoje nós iniciamos com a nossa aula de português, certo? Então, vamos para a lição 13, ok? Então, nossa lição 13 está na página 100, certo? Do nosso livro, ok? Então, vamos lá. Adeus, batata frita, certo? É o título da lição. Então, você já escutou o título, acho que nem gostou muito, não é verdade? Vamos lá, abra o livro na página 100. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, certo? Você pausa o vídeo e abre ele na página 100, ok? Pronto. Então, agora que você já está com o livro aberto, certo? Você viu o título Adeus, batata frita. Então, provavelmente você não gostou, né? Mas vamos saber o porquê desse título. Vamos ler alguns trechos de uma entrevista concedida à revista Ler e Companhia, certo? Essa expressão, CIA, ok? Lê-se companhia, certo? É a abreviação da palavra companhia, ok? Então, pela nutricionista Gabriela Capim, que é especialista em alimentação infantil. A nutricionista fala o que é alimentação saudável, porque muitos pais ainda não se conscientizaram da importância dos alimentos para o futuro dos filhos, além de abordar alguns mitos que envolvem o tema. A entrevista foi escrita pela jornalista Roberta Braga. Então vamos lá, leia junto comigo, certo? Adeus, batata frita. Essa entrevista foi concedida, certo, ou publicada no dia 16 de setembro de 2015. Ler e companhia. Então, a parte em negrito é a pergunta da repórter, certo? Que no caso é a Roberta Braga. E o outro nome, certo? Onde tem as letras não estão em negrito, são as respostas da entrevistada. E lembre-se, onde tiver CIA, lê-se companhia, certo? Então, hoje se fala em alimentação saudável. Acha que os pais sabem o que faz bem e o que deve ser evitado? Então ela respondeu: eu acho que hoje em dia temos muita informação e também muitos dados conflitantes. O ovo às vezes é péssimo e daqui a pouco o ovo é ótimo. Por isso os pais ficam confusos. Mas mesmo o basicão tem muitos pais que não entendem. Eu ainda encontro pais muito surpresos com conceitos e valores que para mim já são estabelecidos e me surpreendo de eles não se darem conta. Então, neste parágrafo, a nutricionista Gabriela Capim fala que muitas pessoas já têm informação sobre uma alimentação saudável, mas que às vezes essas informações podem ser confusas, certo? E que também muitas pessoas, muitos pais, não têm o conhecimento adequado sobre uma alimentação saudável para as crianças, ok? Vamos lá. Em geral, as crianças de hoje comem melhor ou pior do que há 10 ou 20 anos? Muito pior, por vários motivos. Um deles é por essa correria louca que vivemos, em que tudo que tem que ser muito rápido e muito prático. E ninguém mais quer perder tempo na cozinha. Hoje em dia encontramos comida pronta em qualquer esquina. Ninguém mais senta à mesa com a família para fazer as refeições. Acho que esse é um costume perdido na sociedade. E também temos atualmente uma indústria alimentícia muito forte, com uma grande variedade de produtos que há 10, 20 anos não tínhamos. Aliás, acho que o vilão maior da alimentação de hoje são os produtos industrializados, porque eles vêm com muito açúcar, corante, conservante e sódio, que prejudicam muito a qualidade dos alimentos. Então, aqui nesse parágrafo, ela fala que
As crianças hoje comem muito pior do que há 10, 20 anos atrás. Há 10, 20 anos atrás, as pessoas se preocupavam mais com a alimentação. Era preparado nas cozinhas da casa comidas sem muitos conservantes, sem corantes, sem temperos artificiais. Mas hoje não. Tudo é muito artificial, o tempero é artificial, os corantes são colocados na comida. É comida de fast food, que é comida rápida. Ah, professor, eu não posso comer um hambúrguer? Pode sim, só não pode exagerar, certo? Então tem que ter muito cuidado com a alimentação, ok? E principalmente muito cuidado com o açúcar, certo? E o sódio, no caso o sódio é o sal, certo? Vamos lá dar continuidade. Acha que aos poucos as pessoas estão começando a ter essa consciência que os alimentos industrializados faz mal? Acho que sim. Inclusive, as indústrias estão começando a perceber que não terão muito mais crescimentos a partir de agora. Eu já vejo algumas empresas realmente preocupadas com a qualidade dos alimentos e procurando se adaptar a esse novo mercado, mais atento, mais crítico e que está começando a abrir o olho para essas questões. Mas é um trabalho de médio e longo prazo. Então aqui ela já está dizendo que as pessoas já estão começando a abrir o olho para as comidas industrializadas, essas que vêm tudo muito processado, ok? Que é tudo falso e tudo é corante, aquelas cores vibrantes que chamam a nossa atenção, tudo aquilo é corante que quando o nosso corpo absorve, faz mal ao invés de fazer bem, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Qual o grande problema da alimentação infantil? Acho que hoje em dia são duas coisas. Uma delas é esse boom dos alimentos industrializados e a mídia. Não vemos propaganda de brócolis, de maçã, de cenoura. Não existe nenhum personagem de desenho animado que chame a atenção das crianças, fazendo propaganda de alimentos saudáveis. Mas vemos vários fazendo comercial de biscoito, salgadinho e refrigerante. E também tem a questão da educação. Por exemplo, meus filhos assistem televisão, então também estão influenciados pela mídia, mas a influência maior é a minha, o que eu ensino. Então eles não se interessam por salgadinhos ou refrigerantes. Acho que os pais estão ausentes, trabalhando muito fora e quando chegam em casa não querem ter trabalho, não querem ter conflito com os filhos e que veja essa falta de educação alimentar mesmo. Falta de comprometimento com a alimentação saudável, seja por não achar que é tão importante ou porque ensinar isso dá muito trabalho. Então, o que é que ela fala aqui? Que o problema da alimentação infantil, certo, das crianças, é porque na televisão, nos jogos, nos vídeos, tem muita propaganda mesmo dos produtos industrializados de refrigerante, salgadinhos, biscoito, e não tem propagandas de alimentação saudável. E quando um desenho ou outro mostra uma alimentação saudável, sempre tem algum personagem ou outro zoando, dizendo que não é bom e que não é gostoso. Por exemplo, o grande vilão, o brócolis, que é uma delícia, certo? O brócolis é muito gostoso, mas muito mesmo. Mas quando é passado nos filmes, em desenhos animados ou novelas, as pessoas geralmente não gostam, dizem que é ruim. Mas brócolis é delicioso, então você tem que ter muita atenção com isso, certo? Vamos lá dar continuidade. Por que os pais devem ensinar sobre a importância da alimentação aos seus filhos? Como isso poderá afetar a vida dessas crianças? Existem diversos estudos falando sobre a importância da alimentação na gestação, na formação do feto, na primeira infância, no crescimento e desenvolvimento das crianças. Eles mostram quanto esses alimentos no início da vida irão refletir lá na frente. Hoje atendo crianças com doenças que eram de adultos e idosos, como colesterol e triglicerídeos altos, hipertensão, diabetes adquirida por excesso de açúcar. Isso não é tão divulgado e os pais não se dão conta dos riscos. O que acontece é que a má alimentação não traz uma consequência imediata. Se meu filho atravessa a rua sem me dar a mão, ele corre um risco imediato de morrer. Se ele come mal todos os dias, ele também corre o risco de morrer, mas não é imediato. Então, é preciso que os pais tenham entendimento que a alimentação é extremamente importante para a formação, para o desenvolvimento e para a saúde. Eu falo muito isso. Educar seus filhos para comer bem é tão importante quanto dar remédio quando estão doentes.
tem que comer bem, não tem opção. Tem que comer o verdinho e colorido, tem que experimentar. É assim que eles vão ser saudáveis. Só que os pais não se dão conta de todo o valor que a alimentação tem. Só percebe quando a criança está doente e acima do peso e eles vão para os consultórios desesperados. Então, nesse parágrafo, a doutora Gabriela Capim está falando que a alimentação saudável tem que vir desde cedo, certo? Desde a gravidez, desde a gestação, quando a mãe está ali grávida do filho, tem que se alimentar bem. E do mesmo jeito a criança, desde a primeira infância, que é logo ali quando ela é bem novinho, certo? E vai crescendo, tem que se alimentar bem para crescer saudável, porque senão eles vão ficar doentes, certo? Hoje tem muitas crianças que têm as taxas elevadas, certo? Como diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue, colesterol, que é o excesso de gordura no sangue, que isso era doença de adulto e de idoso. E hoje tem crianças que têm, então tem que ter muito cuidado quando for comer as besteiras. Tem que se alimentar bem sim, tem que comer verduras, tem que comer frutas, certo? Então tem que ter muito cuidado. Vamos lá, dar continuidade. Antes de irmos, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas a gente já está acabando, certo? O que uma alimentação saudável e equilibrada para as crianças deve incluir? Vamos lá agora saber? Basicamente, no almoço e jantar, o prato deve ter alimentos de 5 cores, sendo o arroz e o feijão, que é o básico do brasileiro, uma proteína e outros 2 vegetais. Isso garante uma cota de 4 vegetais por dia, que é indicado pela Organização Mundial da Saúde. E também é preciso ingerir as 3 cotas de frutas por dia. Se a criança come variado, frutas, verduras, legumes, grãos, cereais e leguminosas com frequência, então a boa alimentação está garantida. É comida colorida e variada. Então, para se ter uma alimentação saudável, certo? É preciso ter 5 cores no prato. Aqui ela já dá 2, que é do arroz e do feijão, não é verdade? Que já é o branco e o marrom, ou então o feijão preto, certo? E depois pode ter uma proteína, que aí já pode ser a carne, certo? Então já é a terceira cor da carne. E depois outros 2 vegetais, que podem ser, por exemplo, o alface, pode ser o brócolis, certo? E ou então pode também ter verduras, como... pode ter verduras, sim, como cenoura, certo? Beterraba, que tudo isso está junto entre verduras e legumes, certo? E também, se possível, comer 3 frutas ao dia. Então, se você já tem esse hábito, continue tendo, que a alimentação garantida está garantida, certo? A alimentação saudável está garantida. Agora, se você não tem, tente criar este hábito, certo? De comer sempre vegetais e verduras, certo? Durante as refeições, ok? E também do mesmo jeito comer feijão. Se você não gosta de feijão, tem que aprender a gostar, porque é uma fonte muito importante de vitaminas, ok? Então vamos para a página 102. Existe algum alimento que é proibido para crianças? Refrigerantes, salgadinhos, biscoitos recheados e industrializados. Esses são as listas dos meus proibidos. E também tem o diet e o light, que não são indicados para as crianças, a não ser em caso de orientação médica ou nutricional. Alimentos integrais e temperos estão liberados. Então, o que é que a doutora diz aqui? A nutricionista diz que criança, certo como você, não pode tomar refrigerante. Olha o meu exemplo, eu estou há 3 anos, eu acho, certo? Um pouquinho mais de 3 anos, a gente vai fazer 4 anos que eu estou sem tomar refrigerante. Depois, salgadinhos. Eu evito muito, certo? O biscoito recheado, que é a nossa bolacha recheada. Às vezes eu como, mas parei um bom tempo de comer, certo? E os industrializados, tipo a mortadela, como o fiambre, que é conhecido como quitute, certo? Essas coisas que são industrializadas devem se evitar ao máximo, certo? E também as coisas que são diet e light, que vem nas caixinhas, que é diet e light. Então, também não são indicados para criança, a não ser que o médico passe, certo? Então, esses são os alimentos que você deve evitar. Tente evitar, pare de tomar o refrigerante, certo? Eu sei que é gostoso, é bom, é delicioso, mas faz muito, mas muito, muito mal. Se você bebe um copo de coca, você tem que tomar 2 litros de água a mais, só para retirar todo o açúcar que tem ali no seu organismo da coca, certo? Vamos lá dar continuidade.
Com que frequência os pais podem dar frituras e doces? O ideal é que não se ofereça nunca esses alimentos, porque a criança vai pedir e só então os pais devem negociar. Uma orientação que sempre dou aos meus pacientes é de não fazer fritura em casa, nunca. No dia que a família for ao restaurante e a criança quiser comer uma batata frita, ok. Então, com esses alimentos, a indicação é quanto menos, melhor. Então, aqui o caso da batata frita, certo? O ideal é que na casa, nas nossas casas, nunca seja oferecido, certo, as frituras e nem muitos doces, certo? Porque a criança vai ficar só querendo aquilo, certo? Principalmente os bebezinhos, por exemplo, o bebê só pode comer doce a partir de 2 anos, certo? Então é sempre bom evitar, do mesmo até para vocês que já têm 8, 9, 10 anos, evitar doces e frituras. Comer apenas quando estiver fora de casa, que no caso da batata frita, apenas quando for em um restaurante. Ah, professor, esse texto foi muito chato, eu não gostei. Eu sei que é muito difícil trabalhar sobre isso, sobre alimentação, mas isso é para garantir a sua saúde, que você cresça uma criança saudável e torne-se um adulto saudável. Então, como atividade de português, certo? Você vai fazer esse exercício da página 102, certo? E da página 103, ok? E da página 104 até a questão 10. E também ler o vocabulário, certo? Então essa foi a nossa aula de português de hoje. Espero que você tenha entendido e que de verdade você tenha gostado, nem que seja um pouquinho, porque eu sei que tratar sobre alimentação saudável é sempre complicado, mas crie novos hábitos e você vai se tornar uma criança saudável, ficar menos doente, não vai precisar tomar remédio e vai ficar bem mais forte e crescer uma pessoa muito forte. Então até a próxima aula às 9 horas.